O Jesus já disse que está usando o estadual, uma espécie de preparação, de jogos coletivos de luxo, para preparar o time para a Supercopa do Brasil, que vai acontecer no dia 16 de fevereiro, é isso? 16 de fevereiro. Flamengo e Atlético Paranaense vão se enfrentar em Brasília. A pergunta que eu faço para vocês é o seguinte, não sei qual é o time que o Flamengo vai botar em campo amanhã, mas dá para jogar Pedro e Gabriel no mesmo time? A gente vai botar um campinho aqui para projetar essa possibilidade para debater com vocês. Do meio de campo para frente, William Arão, Everton Ribeiro, Gerson e Bruno Henrique, Gabigol e Pedro. Essa foi uma ideia do Rafael Rezende. O Rafael Rezende é que escalou esse time do meio de campo para frente. Caiu a Arrascaeta da equipe do ano passado, né? Ah, você está tirando a Arrascaeta do time. O Bruno Henrique está deslocado para a esquerda para que o Pedro seja referência e o Gabigol seja um segundo atacante próximo a ele, né? Isso para utilizar os dois ao mesmo tempo. Porque para jogar o Pedro alguém tem que sair, né? Exatamente, não dá para jogar com 12, né? Para jogar o Pedro e o Gabigol, alguém tem que sair. Perde um pouco de força na criação, né? Criação de jogadas, desenvolvimento da jogada, que é o Arrascaeta, né? O Gerson e o Everton Ribeiro conseguem fazer esse papel. Lógico que no Campeonato Carioca, onde o nível técnico das equipes são inferiores ao que vai encontrar no futebol brasileiro, tem grandes condições de jogar. Tanto no Campeonato Brasileiro também, até porque o Gabriel joga pelos lados do campo. A gente já viu essa troca do Gabriel com o Bruno Henrique durante a temporada passada. Eu não vejo problema algum. O Jesus gosta de jogar com referência. Sempre foi assim, no Benfica, nos clubes que ele passou, sempre teve um jogador como referência. Hoje no Flamengo ele não tem o Pedro, né, que chegou agora. Mas eu não vejo problema algum jogar os dois assim, dessa maneira, não. Ele terminou o jogo contra o Rezende, desse desenho aí, ele não tinha o Everton Ribeiro no lado direito, era o Michael. Mas ele tinha dois caras agudos pelos lados e Pedro e Gabigol por dentro. Nos 3-1, os gols no segundo tempo, a participação do Pedro. Aí já jogava com 4 atacantes, praticamente, né? Aí esse jogo aí, sim. Esse jogo aí, o Flamengo Pedro terminou. Faz sem querer, não é nem dele o gol, né? Esse foi gol contra. Mas o Flamengo terminou com Pedro, Gabriel, o Michael pelo lado direito e o Bruno Henrique pelo lado esquerdo. Dois pontas e dois centroavantes. Mas tendo o Pedro com mais características de centroavante de área e o Gabriel com mais mobilidade. Mas eles não começaram o jogo, né? Eles entraram quando estava 1-0 pro Rezende. Não foi os dois, entraram após o primeiro gol do Rezende, né? Começar um jogo é diferente do que durante a partida, né? A gente tem que analisar isso também. Normalmente, nos jogos do Flamengo, a gente vai ver o Flamengo terminando as partidas dessa maneira, nessa escalação. Durante a temporada, Campeonato Brasileiro, Libertadores, em muitos jogos. Mas começando, atuando dessa maneira... Eu acho que se o Pedro estiver bem, se a resposta dele individual for positiva, o Jesus vai dar um jeito de deixar ele na equipe e, consequentemente, escolher um dos outros para não estarem no time. Agora, é difícil. O Flamengo ganha, né, um leque de opções que pouquíssimos times têm no Brasil, se é que alguém tem esse elenco no Brasil hoje, né? Para você poder olhar para o banco e mexer no time e fazer alterações, como, por exemplo, Michael. Dá para ir de Michael, Arrascaeta, Vitinho e Pedro Rocha. E Pedro Rocha, bem lembrado, esqueci do Pedro Rocha. Dá para ir com esse quarteto, por exemplo. Por exemplo. Diego, né, na do Gerson. O Diego na do Gerson. Aliás, o Diego jogou o jogo passado, começou, e o Jesus falou que quer premiar o Diego pelo excelente fim de temporada que ele teve. Ele foi muito importante, sobretudo no jogo da Libertadores, né? No jogo contra o River Plate, ele entrou e o Flamengo cresceu quando ele entrou. O Flamengo incorporou muito o elenco. O Thiago Maia. Ao Arão. Você tem 3 zagueiros de confiança. Já tinha o René como um lateral, se não à altura do Felipe Luiz, mas confiável no nosso cenário. Ficou basicamente faltando um reserva para o Rafinha. Pois é, por que o Flamengo não contratou ainda um lateral direito reserva? Talvez? Falou-se muito no Orejuela. Eu fiz o Central do Mercado, né, no mês de janeiro, comecinho de fevereiro. Não, mês de janeiro todo. E falou-se muito no Orejuela e falou-se muito no Guga. O Orejuela foi pro Grêmio, o Guga está na seleção olímpica. Não sei se de repente o Flamengo ainda vai tentar a contratação do Guga. Porque, de fato, o Rafinha não vai jogar todas as partidas. Agora, tem o moleque da base, o Mateuzinho, né, que tem sido muito elogiado. Acaba sendo o maior desnível, se a gente for falar entre jogadores
regularmente titulares, ou a equipe do ano passado e a equipe que seria a reserva com as chegadas dessa janela. O maior desnível seria a ausência do Rafinha. Então, assim, se tem um ponto, uma função em campo que o Flamengo não atacou, foi a reserva do Rafinha. O restante do elenco é impressionante. Tanto que eu cheguei a comentar aqui um pouco antes do Rodrigo sair de férias. Pareceu um pouco pesado. Esse segundo time do Flamengo, treinado pelo Jesus, num campeonato de 38 rodadas, brigaria com Palmeiras e Santos para ser vice-campeão brasileiro. Ah, mas não é pesado, não. É isso aí, eu também acho. Bom, no Rio de Janeiro, hoje a primeira força é o Flamengo, a segunda força é o Flamengo. É o time reserva do Flamengo. No futebol brasileiro, eu não sei se também não é. Se você pegar o time reserva do Flamengo e pegar o time principal Bom, o Santos foi vice-campeão brasileiro, mas está muito enfraquecido. Eu acho que perdeu muitos jogadores. Pode até não ser individualmente, se a gente comparar o Palmeiras. O melhor Palmeiras e o segundo do Flamengo. Mas coletivamente, pelo que foi o trabalho do Jesus, ele aplicando as ideias dele com esses jogadores, tendo tempo para trabalhar, enfim, seria uma equipe difícil de se enfrentar também. Eu acho que essa é a grande vantagem que o Flamengo tem na temporada. Assim, ele vai poder rodar mais o elenco do que fez ano passado. Assim era o Palmeiras 2018, né? Foi. Que usou um segundo time no Brasileiro. Foi. O Palmeiras em 2018, exatamente, usou um time para jogar o Campeonato Brasileiro, outro time para jogar as Copas e ganhou o Campeonato Brasileiro. Tinha o Dudu e o Bruno Henrique de pilares. Exatamente. Acabavam jogando aqui e ali, mas... Eu creio que o projeto do Flamengo para esse ano, porque o que se falou muito no Flamengo no final da temporada do ano passado, o desgaste físico dos jogadores. Chegamos para jogar com o Liverpool na metade da temporada e o Flamengo em final de temporada. Eu acho que esse ano o Jesus vai poder dar esse equilíbrio para a equipe. Eu, ano passado, quando... vai poupar. Não vou poupar, não. Vou botar para jogar. Tem que jogar. O jogador descansa quinta e sexta, sábado treino e domingo tem que correr. Esse ano, não. Ele viu que a temporada brasileira é muito diferente da temporada europeia. Ele sentiu isso, né? Porque você vendo de fora a temporada brasileira é uma coisa. Você estando aqui no dia a dia, vendo como é que é. Logística, viagens, essas coisas, tudo na recuperação de jogadores, com certeza esse planejamento do Flamengo aí é para disputar, para ganhar tudo esse ano. Eles querem ter 2 times competitivos para disputar as Copas e os campeonatos aqui do Brasil. O brasileiro por si só já é extremamente pesado quando chega naquela fase onde ele tem rodadas quarta e domingo, ali perto de setembro, outubro, ele já é extremamente pesado. Para quem ainda tem a intenção de disputar a Vera, para chegar na reta final da Copa do Brasil e da Libertadores, a Libertadores foi realidade. No Flamengo, a Copa do Brasil não era objetivo. Não aconteceu pelo Atlético Paranaense, fez um grande confronto, se classificou. Mas quem tem esse objetivo de atacar as 3, não dá para fazer o que Jesus fez na última temporada. Ele foi muito bem. Ele quebrou até alguns paradigmas, aquela ideia de que não tem como tem. Se você tem um elenco de muita qualidade, tem um trabalho acima dos demais, dá para poupar muito pouco, dá para colocar em campo quase sempre a sua equipe principal e ser superior ao adversário. Mas isso vai cobrar a conta em algum momento. Nem que seja quando você enfrentar adversários no mesmo nível. Foi a final contra o River, de um jogo que o Flamengo encontrou dificuldade, mas conseguiu o título no fim. E a justa comparação da questão da parte física no confronto contra o Liverpool. Você tinha em mente que queria conquistar a Libertadores e chegar no Mundial. Então não adianta você pensar em desculpa pós-jogo contra o Liverpool. Você teria que ter trabalhado de outra forma na origem. E eu imagino que seja essa a intenção em 2020. Até porque o ano passado ele fez isso em 4 meses, né? Sim. Numa temporada de 10 meses nós temos de temporada no Brasil, né? Exceção de janeiro e dezembro é 10 meses. É que dezembro contou pro Flamengo, né? Por causa do Mundial. É isso. Então, ou seja, ele fez isso aí em 4 meses. Ele chegou e falou, vou dar um gás nessa equipe 4 meses, vou ganhar o Brasileiro e a Libertadores, vou buscar o Mundial. Só que agora, uma temporada toda, é impossível ele fazer o que ele fez o ano passado. A equipe não vai conseguir render a mesma coisa. Vai ter que rodar o elenco. Olha, amanhã o Flamengo completa... Quer dizer, o Flamengo completa. Faz 1 ano amanhã da tragédia do Ninho do Urubu, né, que vitimou 10 garotos, o incêndio do Ninho do Urubu. O Flamengo vai fazer uma homenagem para os garotos no jogo de amanhã contra o Madureira. O Bruno Henrique falou dessa dor que não vai passar nunca. Né? A gente, ano passado, completa 1 ano, né, amanhã, da tragédia no Ninho, e a gente sabe que a melhor forma de tentar amenizar um pouco essa dor
que vai ser carregada para sempre por nós, pelo Flamengo, por todos os familiares, é entrando em campo e vencendo. Só assim a gente consegue amenizar um pouco, né? Essa dor que vai existir pro resto da vida. E creio eu que o Flamengo tem pessoas competentes para lidar com essa situação fora de campo, dar o suporte para a gente poder entrar em campo e dar o nosso melhor e vencer. Pois é. Bom, amanhã certamente teremos reportagens a respeito da tragédia do Ninho. Um ano dessa tragédia, mas não tem como cicatrizar essa dor. Né? Essa dor vai ser para sempre, historicamente. De qualquer Não forma, tem como analisar essa... o posicionamento do Flamengo poderia ser mais humano. Eu entendo o que é a questão jurídica, a dificuldade de chegar a um acordo com as famílias, cada uma dessas vidas com uma negociação individualizada e a dificuldade de se chegar a um consenso. Como é que você coloca valor num filho perdido? Né? Se fosse o caso, se eu perguntasse, quer 100 milhões para perder um filho, o cara ia falar, não, né? Óbvio que não. Claro. Então, pouco importa, não é a questão do valor, mas como se dá não só o posicionamento, o discurso, a aproximação. A gente teve, hoje mesmo, ontem, enfim, o pedido, né, os pais do Pablo, se não me engano, o Pablo Felipe, para irem ao CT, para acenderem uma vela ou algo do tipo, e se falou que só poderiam acessar o CT depois das 16 horas. Pequenas questões assim que são muito pequenas para o que é a grandeza da instituição, mas determinadas pessoas dentro do Flamengo acabam tratando com uma frieza além da conta, o que é um evento que por si só já deveria demandar um outro tipo de comportamento. Tudo que o Flamengo fizer vai ser pouco. Se vai ser pouco, que se tenha a maior capacidade de hombridade, de humanidade possível no trato com cada uma das famílias. Né? A gente citou, por exemplo, que foi a questão da liberação dos sobreviventes, os que passaram pela tragédia, que não faleceram e que acabaram dispensados agora esse ano. Até isso tem um aspecto um tanto cruel, né? Porque é algo muito recente dentro da história do clube e da história dos garotos. Como é que você desassocia o que é um trauma, o que é uma tentativa de seguir em frente, tendo perdido companheiros, perdido amigos, e tentar tocar o que é o seu sonho, a sua carreira, enfim, de jogadores, de meninos, né? 15, 16 anos. Então, assim, se posicionar criticando, e é por isso que eu faço essa distinção, não é a instituição. O Flamengo é centenário, mais do que isso. Claro. Mas pessoas dentro do Flamengo, que comandam o Flamengo hoje, poderiam ter um posicionamento, né, um discurso para a sua torcida, para os familiares, mais próximo, de proximidade, de empatia com o que é a questão. E eu acho que o Flamengo se posiciona de maneira muito tecnicista. Isso. Acho que é isso mesmo, porque não tem como você calcular o que é o valor humano, né? O valor da perda de um garoto, de um filho. Isso aí não tem como calcular, não tem como botar na máquina calculadora. Mas o Flamengo preferiu judicializar a questão, né? Em vez de humanizar a questão. O Flamengo também optou por se manifestar através da TV oficial, em vez de abrir uma entrevista coletiva, para até dar o direito ao contraditório, para explicar essas questões. O que talvez não tenha sido a melhor maneira de se lidar com isso. E dispensar os meninos que sobreviveram ao trágico, à tragédia, por questões técnicas, também me parece uma falta de sensibilidade nesse momento. Mas é bom sempre separar mesmo a instituição Flamengo, o futebol do Flamengo, de tudo que aconteceu, porque não se trata de estar contra ou a favor da bandeira do Flamengo, é uma questão apenas de... É que se associa muita coisa, né, Cereto? O fato do Flamengo arrecadar milhões, pagar não sei quanto no jogador, aí já associam isso que não está dando um respaldo legal, justo para as famílias. E quando a gente fala o Flamengo, a gente fala porque é a instituição, a gente não está... Não é o Flamengo não, como o Rafa colocou, é as pessoas que comandam o Flamengo. E às vezes associam também
Eu até falo isso por uma experiência própria, porque eu tô aqui na TV, na Sport TV, na Globo, e a Globo, a Sport TV, não assinou com o Flamengo para essa temporada ainda, que eu sou culpado, você é o culpado. Tem nada a ver uma coisa com outra. Essa semana eu estava no banco, cheguei no banco e tinha um torcedor do Flamengo conversando com o guarda, não estava falando nem de futebol, estava falando outra coisa. Quando ele me viu, me reconheceu, começou a falar do Flamengo e olhar para mim, esperando uma reação minha. Aí falando sobre a situação, não, o Flamengo quer dar 2 milhões, aí 2 milhões o cara compra uma casa, compra não sei o quê, e vai receber 10 mil por mês, não precisa trabalhar mais. Mas não é só o lado final. E olhando para mim, ver qual que seria a minha reação. E eu fiquei quieto na minha, eu estava até de óculos, não falei nada. E eu vejo muitas pessoas associando isso em rede social. Nós estamos batendo no Flamengo porque isso não tem nada a ver. A gente está falando de um desacerto então, de direitos se de mistura TV, né? tudo e isso não é certo. A gente está falando aqui dessa relação, de humanizar a relação com as famílias, de tentar resolver isso da melhor maneira possível. Ter um Ministério Público para julgar isso, não cabe a nós julgar quem está certo ou está errado, mas só a gente expressa a nossa opinião sobre isso, a humanização dessa relação com os familiares, porque é uma tragédia, assim como foi a do Liverpool, que está na história do Liverpool, ninguém esquece isso, é uma coisa que vai ficar na história do futebol brasileiro, que vai ficar marcado na história do futebol brasileiro e do Flamengo. 00:06, vamos para o primeiro intervalo aqui no Troca de Passes, depois tem